bom dia. A paz esteja com cada um de vocês e com suas famílias que são representadas por vocês. Comecei com uma palavra no meu coração e eu gostaria de compartilhar com vocês, porque geralmente quando Deus coloca uma passagem bíblica no nosso coração, Ele quer conversar conosco ou quer conversar através de nós com outras pessoas. Então, já fica a dica aí, tá? Essa palavra se encontra em Lucas, capítulo 19, do 1 até o 10, que narra uma situação sobre um homem chamado Zaqueu. Outros falam o publicano, cobrador de impostos. E Deus me deu essa palavra hoje, me inquietou meu coração a respeito disso. E eu gostaria de compartilhar aqui com vocês Lucas capítulo 19, e o versículo do 1 ao 10, que nos diz o seguinte: e tendo Jesus entrado em Jericó, ele já tinha entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, um líder dos publicanos, dos cobradores de impostos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele era de pequena estatura. E correndo adiante, ou seja, diante de Jesus, né, da multidão, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu, e desceu com júbilo, ou seja, com alegria. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado, tenho roubado de alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Glória a Deus. Essa palavra falou muito no meu coração, porque Jesus ele não foi procurar Zaqueu. Foi Zaqueu que foi ao encontro de Jesus, né? E Zaqueu ele não foi ao encontro de Jesus. O que me chamou muita atenção sobre a vida de Zaqueu é que Zaqueu ele era publicano, ele era considerado pela sociedade como um dos maiores pecadores, porque a sociedade tem assim uns níveis de pecadores, né? Uns pecam mais, outros pecam menos, uns são santos, outros são bonzinhos para a sociedade. Mas para Deus não, para Deus pecadão e pecadinho, transgressão é transgressão e ponto, acabou. Aliás, todos nós estávamos destituídos, é o que a Bíblia diz, destituídos da glória de Deus. A gente não tinha direito nenhum à salvação. É que Jesus, pela sua infinita graça... Mas Raquel, tudo bem, maravilhosa? Que Deus te abençoe, saudade. E aí, a gente observa que o povo quer taxar, né? A sociedade quer taxar o tamanho do pecado do povo. E só da gente julgar se o pecado do fulano ou do Beltrano é maior do que o outro, a gente já está pecando em dobro. A gente julgar é pecado também. Né? E o povo esquece isso de vez em quando. Precisa a gente estar lembrando. Precisa Deus estar usando os profetas para poder lembrar eles disso. Né? Tem uns que estão dentro da casa do Senhor e nem acham que alguém é digno de ser usado por Deus devido à vida que levou lá no passado. Deus já perdoou o pecado da pessoa, já lançou nada de esquecimento. E o pecador, igual a gente, quer lançar o nosso passado na nossa cara, mas tem parceria com Satanás, voluntariado, sabe, com Satanás, para poder atirar na cara das pessoas o que elas fizeram, deixar de fazer. Deus não está mais nem aí, mas tem uns voluntariados de Satanás que trabalham assim, sabe, de graça para Satanás, presta serviço para ele, que vive de acusação do nosso passado. E nós estamos na presença do Senhor. Eu sempre falo assim, que ninguém foi construído da noite para o dia. Mas nem na barriga. Teve um encontro de um espermatozoide com um óvulo, e dali começou toda
a vida intrauterina e teve período embrionário, teve feto e expulsão do feto, e aí começa tudo de novo, fora da barriga. Mas no reino de Deus, parece que as pessoas acham que é assim, é um passo de mágica. Pá, Deus não trabalha com doidice. Deus não trabalha com doidice. Se ele poderia ter nos concebido no ventre da nossa mãe, num dia feito o útero expulsar no outro, se ele quisesse, ele tem poder para isso, tem. Quem somos nós para questionar isso? No entanto, toda a obra da criação teve o seu tempo certo de ser criado, de acontecer. Tem o tempo certo para nascer, para crescer, para florescer, para frutificar e para morrer também, né? E aí a gente observa que Zaqueu, voltando aqui para Zaqueu, porque o negócio rende, né? A gente vai falar assim, o negócio vem descendo assim, ó, rende. E aí eu observando a vida de Zaqueu, diante de uma sociedade hipócrita, farisaica, de religiosos, que conhecia muito de religião, mas não conhecia nada de Deus, não tinha experiência com Deus. Tanto é que tem uma passagem bíblica que quando Jesus chegou no templo, tinha uma mulher que estava lá encurvada, congregando há 18 anos no templo, junto com os religiosos, e estava lá encurvada, 18 anos lá, aquele sofrimento desgraçado. E aí Jesus chega e dá ordem para a mulher receber cura, dispensa cura sobre a vida da mulher. E aquilo vira um burburinho, porque era no sábado. O povo estava mais interessado na guarda do sábado do que ver a sua irmã, que estava 18 anos curvada. É muito farisaísmo, gente, é muita religiosidade. É uma religiosidade desgraçada até os dias de hoje, que a gente fica assim impactada. Às vezes eu fico assim observando, só observo. Eu falo, Deus, eu queria sentar um pouquinho com esse povo para saber onde foi que eles aprenderam essas doidices. Essas perturbações aí, Jesus. O povo leviano. Não todos, claro, né? E aí a gente observa que a leviandade faz parte da vida da gente quando a gente está sendo construído, né? Jesus é lindo. E aí a gente observa que o povo foi questionar porque era sábado, não era para curar a mulher no sábado. Era para deixar para outro dia, gente. O paralítico do tanque de Betesda também foi um furdunço. Paz, Kel, Deus te abençoe, a paz. O paralítico do tanque de Betesda foi diferente. Os religiosos caíram de cima. O homem lá não sei quantos anos de castigo, esperando o suposto anjo agitar as águas. Mas não bastava o anjo agitar, tinha que ter alguém para jogar o bicho lá dentro do tanque, né? Você fala o bicho de uma maneira carinhosa. Aí Jesus chega para ele e fala, tu quer ser curado? Ele fala, não tem que me joga. Mas Jesus está perguntando assim, se tinha alguém que jogasse, infeliz. Aí ele está perguntando se queria receber a cura. Às vezes Jesus está perguntando, tu quer cura? Tu quer ser liberta? E tu quer? A gente está mais... Então, Jesus, é o seguinte, né? O senhor sabe que... Jesus não está querendo saber de nada, ele está querendo saber se tu quer receber. Para de graça. Eu falei, eu quero sim, agora, Jesus. Agora, só se for agora. Só assim mesmo, só assim. Por me ver assim com cara... Tem muitos que nem aproximam de mim achando que eu tenho a cara de doido, de general, mas não sou general não, gente. Só sou sincera com as coisas de Deus. Eu levo muito a sério, tenho muito temor a Deus. E não tenho não para ver. E aí, voltando aqui para a história de novo de Zaqueu, a gente observa, né, algumas coisas nas entrelinhas assim, do texto, a gente observa, a gente monta o cenário, que eu sou dessas, montar o cenário. Sou meio doida, sabe, Kel? E aí, a gente observa que ele procurava de todo jeito ver Jesus, ao ponto de correr na frente. Quando ele viu como ele era muito pequeno, ele falou, vou dar pegar uma corrida aí com esse povo, sair correndo na frente, vou subir lá naquela árvore, é o único jeito de eu conhecer esse homem. Né? Fazer diferente no meio dos iguais. Enquanto a multidão estava atrás de Jesus, comprimindo ele, Zaqueu resolveu fazer diferente. E Deus tem um negócio com gente que gosta de fazer diferente, sabe? O diferentão, a diferentona. Deus gosta, até porque Ele nos fez de uma maneira especial, diferente uns dos outros. A gente não é obrigado a ser ninguém, a ser a versão de ninguém. Nós temos que ser a versão de Cristo, sem mais a semelhança dele. Eu dizia hoje para o meu filho, ele falando de uns assuntos aí da internet, e cobrando perfeição. Eu falei, você está cobrando perfeição de gente que nem tu tem essa perfeição? Não estou entendendo. Ele peca lá naquilo lá. E você? Você está perfeito diante de Deus? Você quer que está fazendo na terra, não, filho? Deveria já ter sido transportado para o andar de cima, porque a perfeição é lá, a perfeição todo-poderoso habita lá. Aqui na terra é igual Deus falou com Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Ser perfeito é consequência de andar na presença de Deus.
A presença de Deus é que nos faz buscar a perfeição. A presença de Deus nos constrange de uma tal maneira que cada dia eu quero ser melhor para me aproximar mais dele. E é por isso que Deus falou para Abraão, anda na minha presença. Deus não iria cobrar de Abraão para andar na presença dele se Abraão estivesse na presença, não. Ele só cobrou porque ele viu que Abraão estava se desviando. E aí falou, anda na minha presença, camarada. E ser perfeito, porque a minha presença vai te aperfeiçoar. A gente acha que a gente pode ser perfeito porque a gente consegue alguma coisa, não. É a graça de Deus que nos aperfeiçoa. É a habitação do Espírito Santo aqui dentro da gente, gritando, dizendo, ei, isso está errado. Para palhaçada. Muda isso daí, eu não estou gostando disso não. E se tu continuar fazendo isso daí, eu me afasto de ti, eu vou me... O pecado nosso nos afasta de Deus. A Bíblia diz que é a única coisa que serve de muralha entre eu e Deus, de divisória, é o pecado. Mas andar na presença dele faz com que a gente... Peraí, gente. Ô, povo, esse povo. Deus telemarketing. Não estou a fim de comprar nada. Mas eles fazem questão de aborrecer justamente no meio de uma live. Sangue de Jesus tem poder. Só como faltava. Mas prosseguindo aqui com vocês. Zaqueu foi o diferentão do dia. Nessa passagem aqui. Ele correu e subiu na árvore. E aguardou Jesus passar. Ele achou que ia acessar Jesus. Mas foi Jesus que olhou para cima e falou, desce aí, desce depressa, Zaqueu. E aí ele obedeceu. Zaqueu, sem conhecer Jesus, foi mais obediente que muitos crentes que estão dentro da igreja hoje. Que Deus usa profeta. Que Deus leva profeta. Que Deus abre boca de profeta. E Deus fala através desse profeta. E fala através da palavra dele. Ele não está nem um pouco interessado. Não tem diligência nenhuma. Não desce depressa na presença de Deus, não. Fica lá cima. Semana eu até, de uma maneira extrovertida, brinquei. Mais uma amiga. E eu falei, tem pessoas que têm dificuldade para descer na presença de Deus. E quando tem dificuldade de descer, Deus faz rolar. Rola, cima a baixo. Não é quem não quer obedecer, como diz os jovens, de maneira suave. E Deus nos dá a oportunidade de descer na presença dele de maneira suave. É a gente que é pirracento. A gente é igual criança ruim. Que a mãe está dizendo, sai daí, menino. O pai está dizendo, não vai. Vó. Se joga até no chão. Não faz. Faz. Você quer fazer? Não faz. Aí vai lá e faz. Se arrebenta todinho. Vem com a boca dele, tua mãe grita. Ah! Eu não falei pra tu não fazer, não falei pra tu não ir. Tu não pirraçou e foi. Não queria, então daí. Não tô aqui, né? Com pai e mãe. Deus, ele diz, eu tô aqui, eu vou te ajudar a sair desse perrengue, né? E aí a gente vê que Zaqueu foi obediente, desceu depressa, na ligeireza. E aí, ainda recebeu com alegria. Tem pessoas que só vai para a presença de Deus na base do... Eu brinco às vezes, a sarrafada não gira mesmo. Não desce, aí tem que rolar. Chega lá embaixo toda arrebentada, arranhada, quebrada. E aí quando chega lá, ainda faz uma graça para poder se aliançar com Jesus. Porque está se aliançando com Jesus, mas ainda está preocupado com... Igual a mulher de Ló, com o que deixou lá atrás. Puxa, como que vai ser minhas baladas? E como que vai ser a minha cervejinha? E como vai ser com os manos? Ai, meu pai, eu vou ter que deixar essa vida para trás, sabe? Tem gente que tem uma dificuldade de fazer aliança com Jesus e aceitar o sacrifício de Jesus. Preocupado com as imundícias que está deixando para trás, que só afundou ele e ela a vida inteira. E ainda quer choramingar. É uma dificuldade, uma falta de prontidão para atender o chamado. Se está no lugar de Zaqueu, eu falo, olha, vou demorar mais um pouquinho aqui em cima, vou descer agora não, se o que quiser que me aguarde, né? Só que Jesus não precisa de salvação não, o que precisa é a gente. Jesus, ele é eterno, a gente que é provisório aqui na terra, no corpo, na matéria. Mas na eternidade, a gente também é eterno. Quando eu tombar, o meu corpo tombar, tem uma eternidade me aguardando, com ou sem Deus. E aí a gente observa que ele recebeu com júbilo, ele recebeu Jesus com júbilo, com muita alegria. E olha que Zaqueu era rico, viu, gente? O apego maior das pessoas aqui, principalmente se tiver dinheiro, se for rico. A preocupação maior deles, primeiro que eles já começam com usura. Ganância por dinheiro, ganância desgraçada, vai morrer e deixar tudo aqui. Deixar o povo brigando por causa do dia deles. Ganância, uma avareza, com medo de ir para a igreja e o pastor pedir dinheiro, pedir oferta e dízimo. Sabendo que foi Deus que me deu tudo para ele. Foi não, viu? Foi Deus que me deu não. Eu que não levantasse todo dia de manhã,
não fosse a luta, não. Ah, é, beleza. Tem gente que deita aí pra dormir e nem levanta, porque morre no meio da noite. Se tu levantou, se tu conquistou a vida inteira, se tu tem o que tu tem, é porque foi Deus que te deu. Foi o que te permitiu dormir a noite inteira, foi o que te permitiu levantar. Tu só respira porque Ele te mantém feliz, né? Essas pessoas assim são chamadas de infelizes. Elas não são bem-aventuradas, elas não são felizes. Porque elas se estribam na força do próprio braço. E acham que só é alguma coisa. Porque tem saúde. Quem foi que te deu saúde? Quem foi que te levantou? Quem foi que te conduziu? Quem foi que te deu sabedoria? Você adquiriu por conta própria? Preciso do teu endereço para não poder saber que segredo é esse que eu nunca descobri, né? E aí Jesus, Zaqueu recebe Jesus com alegria. Estava preparado em deixar as riquezas dele, não, muito pelo contrário. A gente observa aqui nessa passagem que ele desceu com alegria. E quando o povo vê alguém obedecendo, quando o povo vê as pessoas felizes na presença de Deus, quando vê as pessoas sendo bem recebidas por Deus, diz que se a gente buscar, a gente vai achar, se a gente bater na porta, a gente vai. E aí tem gente que não gosta de buscar, mas quer ter o mesmo que você tem. Quer ter o mesmo que você tem. Uma inveja desgraçada. Só ela que é usada por Deus. Só ele se acha. Não é que ele se acha aqui. Ele se achou diante de Deus. Deus gostou da intimidade dele. E por isso, ele ou ela é usado do jeito que é. Então deixa de inveja e busca também. Para de ficar olhando os exteriores e olha para dentro de si mesmo. E vê o que está faltando para tu ser cheio. Igual ela ou melhor que ela. Igual ele ou melhor que ele. Porque no reino de Deus tem lugar para todo mundo, gente. Tem um povo esquisito que dizem que serve a Deus, que pode ver o outro prosperar. Essa é a pior desgraça que existe na vida de um cristão. Que a Bíblia diz lá em Provérbios que a inveja é comparada com a podridão dos ossos. Tem gente que está apodrecendo por dentro, vive de tanta inveja. E não deixa Deus trabalhar na vida delas. Fica procurando lá fora o que Deus já colocou aqui dentro. Procurando a felicidade lá fora. Em pessoas, em coisas. E coisas e pessoas não traz felicidade para ninguém. Porque quem traz felicidade habita dentro da gente. E que a gente não está disposto a ouvir a voz de quem está dentro da gente. A gente gosta de procurar sarna para se coçar. A gente gosta de ir lá atrás. Deus trouxe tudo que a gente precisa estar aqui dentro da gente. A gente quer ir atrás. A gente quer se matar. Minha felicidade depende de Maria, depende de Joaquim, depende de João, depende da Beatriz. Não depende de ninguém. E nem de coisas. Coisas vão, coisas vêm. Tudo passa. Mas a presença de Deus é que traz contentamento para nossas vidas. A presença de Deus é que é suficiente para as nossas vidas. Deus e você é maioria. Você não precisa de mais nada para completude como ser humano durante a tua estadia aqui na Terra. E aí a gente observa, vou voltar aqui de novo, voltar aqui de novo, e vendo todos isso murmuravam. Oh, gente, como Deus odeia, Deus abomina, vai além do ódio, ele abomina a gente murmuradora. Que só precisa disso para poder ficar murmurando. Murmurador não cresce diante de Deus de jeito nenhum. Não cresce de jeito nenhum, gente. Deus não tem prazer em abençoar a gente murmuradora, não. Gente faladora. E não é faladora porque verbaliza para os outros escutar, não. Às vezes é faladora aqui dentro. Tem dia que a gente amanhece que a gente reclama até do vento que sopra na cara da gente. Ou será que é só eu? Será que eu sou alienígena? Tem dia que a gente vai se apaixonar por tudo que Deus nos proporciona. A gente vê benefício em tudo, sabe? E lembra dos benefícios do Senhor no dia que acontece isso, contrário. A vontade da beldade aqui, começa a sessão. Sessão murmuradores. E aí eles começaram a murmurar, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Aí agora o negócio vai pegar. Sabe por quê? Principalmente a igreja do Senhor. Eu diria que 80% da igreja do Senhor, 70%, 80% da igreja, ainda estou sendo generosa. Quando vê você fazendo a obra de Deus no meio dos pecadores, a primeira coisa que faz a mente é tão impura, tão profana, que a primeira coisa que pensa é que você está misturado com os pecadores para pecar também. Igual esse povo aqui. Ele não diz que ele é santo, o que ele está fazendo no meio dos pecadores? Porque o costume na época das lideranças religiosas
daqueles que se diziam os detentores da religião. O monopólio da religião pertencia a eles. Era eles que conseguiam religar o homem a Deus. Então, para eles, Jesus, sendo filho de Deus, ele teria que ser santo. Igual o monge lá em Tibete. Se afastar para não pecar. É fácil se isolar para poder não pecar. A gente tem que ser santo, é no meio do pecado mesmo. Fazer igual o carioca mesmo. Então, tem cristão que não pode ver a gente na frente de uma biqueira falando com traficantes ou com algum usuário de droga. Não pode ver a gente entrar num bar para entregar um panfleto e não entregar uma mensagem da parte do Senhor. Que ele já fica procurando até o copo. E se você estiver tomando refrigerante, você tem que saber escolher até a cor do refrigerante. Porque se for de uva, ele sai alastrando, igual câncer, espalhando, jogando teu nome na Medina. E dizendo, eu vi Kel lá no bar, conversando com o moço lá. E eu vi que no copo dela tinha até um negócio da cor de uva, acho que era vinho. Tem um monte de refrigerante, né? Da conversão, Coca-Cola, que é da cor de uva, porque é refrigerante de uva. Mas eles são capazes de dizer que você está tomando um vinho. E se for amarelo, o líquido que está no copo, eles não vão entender que foi um refrigerante. Na mente deles são tão desgraçadas, desprovidas da graça de Deus, que eles olham e já enxergam até uma cerveja, enxergam até espuma onde não tem. Sabe para quê? Para poder te apontar, para poder te julgar. Igual esses murmuradores aqui, que achou que Jesus não era santo porque estava na casa de Zaqueu publicano, que era pecador considerado pela sociedade. Um tribuloso nos dias de hoje, né? E aí a gente observa que Jesus se hospeda na casa de Zaqueu. É um banquete maravilhoso. Onde é que Jesus está que o banquete não é, gente? Maravilhoso. E aí a gente observa, no versículo 8, e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor, Deus ele dá umas respostas para os murmuradores, assim, na lata. Às vezes a gente nem está sabendo que a gente está sendo resposta para os murmuradores. E Deus usa a boca da gente assim, para dizer, cala a boca, infeliz. Deixa de ser murmurador, deixa de ter a mente impura, deixa de ser profano, deixa Deus entrar aí e libertar tudo, essa prisão do pecado, essa masmorra, né? E aí Zaqueu se levanta e diz, Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Ele se prontificou. Sabe aquele jovem rico que chegou para Jesus e perguntou o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus falou, ele falou, eu já cumpri tudo isso daí. Era um religioso. Já cumpri tudo isso daí. Ou seja, eu sou o cara, estou santo, estou pronto para ir morar com o Senhor. Estou pronto para ir para o céu. E aí Jesus, conhecendo o coração dele, falou assim, falta uma coisa para você. Ele, o quê? Diz que eu faço agora. Né? Conjecturando aqui com meus botões. Realmente fértil. Jesus falou, vai lá e vê tudo que tu tem das pobres. Ai, foi a mesma coisa de botar o jovem rico para correr. Diferente de Zaqueu, que era um pecador brincando. Ele falou, nem esperou Jesus mandar. Ele falou, Senhor, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar aos pobres. Os pobres necessitam, né? Então eu vou dar metade dos meus bens. Esse porventura. O que ele quis dizer com isso daqui? Quando ele disse assim, ó, e se em alguma coisa tenham defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ele estava querendo dizer assim, olha, Senhor, na minha consciência eu não roubei ninguém não, viu? Mas como o Senhor conhece a gente de longe, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe se eu defraudei ou não o meu semelhante, o meu próximo. Se porventura eu defraudei, se porventura eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, se eu roubei R$1.000 da Edilane, eu vou restituir 4.000. Se eu roubei 5.000 daquela, então eu vou restituir 20.000. Era isso que Zaqueu estava querendo dizer. Porque quando a gente chega na presença do Senhor, não precisa ninguém ficar apontando não, gente. A obra é do Espírito Santo de Deus, é Ele quem nos convence do pecado, do juízo, da justiça. O povo quer converter o outro a qualquer custo, a ferro e fogo. Jesus não precisa disso. Jesus não precisou falar para Zaqueu que ele precisava dar metade dos bens para os pobres. Jesus não mandou ele, não falou para ele que ele tinha roubado. Não, mas ele queria estar bem com Jesus. Ele queria estar na presença de Jesus, ser livre para entrar no céu, para desfrutar do reino de Deus aqui, já um pouquinho aqui na terra.
E aí ele pega e faz essa proposta para Jesus. A gente não vê aqui no texto de Jesus dizendo, é sim, tu roubou. Pode ir lá e devolver. Tem gente que prega dizendo que Zaqueu roubou, gente. E Zaqueu não roubou ninguém, não. Ele falou, se eu roubei, porque o Senhor me conhece mais do que eu, então só me fala que eu vou restituir quem eu roubei. Né? E aí, olha o que Jesus disse. Hoje veio salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Ele falou que Zaqueu era filho de Abraão, descendente de Abraão. A justiça, o senso de justiça estava dentro de Zaqueu. Abraão foi tido como justo. Né? E aí ele diz, Jesus afirma, foi Zaqueu que se colocou como justo, descendente de Abraão, porque eu sou representante da lei. Não, nem sei se Zaqueu conhecia a Torá, mas Jesus reconheceu que o senso de justiça que tinha dentro dele dizia que ele era descendente de Abraão. E aí a gente observa que Jesus, ele diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Fecha na boca dos murmuradores. Vocês estão murmurando aí, né? Mas o Filho do Homem veio para buscar. Ele veio para buscar. E não somente buscar, mas ele veio para salvar também. Porque busca é uma coisa, salvação é outra. Jesus disse, eu vim buscar, mas eu vim salvar também. O que se havia perdido. Aquele que está perdido, Jesus está pronto para buscar, Jesus está pronto para salvar. Mas não espera Jesus te buscar. Não vai até ele. É melhor quando a gente decide ir até ele, como Zaqueu foi. Se for preciso subir no árvore, suba. Se for preciso chamar a atenção de Jesus, chama da forma mais esquisita. Não importa o que os outros vão pensar ao redor, não vai dar conta de ninguém. É ter relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus é individual. Cada um faz o seu. E é aí que está a beleza de crescer diante de Deus, porque relacionamento com Deus é intimidade. Intimidade não é em público. Intimidade em público, como diz o pastor Eliseu Rodrigues, no coletivo, às vezes soa como estupro. Relacionamento íntimo com Deus é em particular. Por isso que Jesus falou assim, ó, entra no teu quarto, fecha a tua porta, não adianta só entrar no quarto e deixar a boca escancarada, porta escancarada, para todo mundo participar da tua intimidade com Deus. O único que precisa saber da tua intimidade, do distanciamento que está entre você e Deus, é o próprio Deus. Tem pessoas que às vezes podem achar até que tu nem ora, porque você não é muito de orar no meio do barulho. No meio do coletivo, gosta mais dentro do quarto, da intimidade com ele. Deus também gosta, viu? Deus também gosta desse negócio. Paz, Lúcia! Deus abençoe. Dá um beijão no nosso povo aí, no estado da Bahia. E aí a gente entra dentro do quarto, fecha a nossa porta. Em secreto, a Bíblia diz que deve ser, nós conversamos com ele em secreto, e aquele que está em secreto ouve as nossas orações e nos responde. Tem pessoas que querem ser públicas sem ter secreto com Deus. Eu nunca vi ninguém ser bem sucedido aqui na Terra em público se não passou pelo anonimato, pelo particular. Exibicionismo não faz parte do universo de Deus. Ele apresenta a gente quando ele quer. Quando tem muitos que estão passando por cima de todo mundo para poder ser visto, Deus ele dá um conselho para a gente entrar no quarto. Não precisa passar por cima de ninguém. Entra dentro do teu quarto. Daqui a pouco ele põe você no pódio onde ele quiser. Daqui a pouco ele te usa do jeito que ele bem entender. Eu dizia essa semana, na quarta-feira que eu ministrei na Assembleia de Deus, eu dizia o seguinte, Deus ele é tão simples. Ele é tão simples, gente. A gente aqui é doido. A gente que gosta de umas esquisitices para ser visto ao redor da gente, sabe? Vocês já perceberam que Deus criou todas as coisas sem exibicionismo? Como diz o pastor Cláudio Blas, ele poderia fazer um show pirotécnico na hora que ele estava criando tudo. Chamar pessoal. Ele poderia continuar até hoje. Mas pode observar as obras de Deus. Ele age em silêncio. Descobri que ele é um ser que não é muito barulho, ele não é de muito barulho. Ele não gosta de aparecer. Ele faz as coisas de uma maneira tão silenciosa. É a gente tem uma esquisitice, umas doidices de achar que a gente tem que fazer barulho para ser visto. Quem gosta disso é Satanás, gente. O Espírito Santo de Deus, ele é pacífico, ele é tranquilo, ele trabalha mais em silêncio do que no meio do ruído. Às vezes, ele até prefere nos tirar do meio da multidão
levar para o secreto, para a gente aprender com ele a ser manso, a ser humilde, a ser silencioso, abrir a boca só quando deve. A gente tem uma necessidade tão grande de abrir essa boca que eu nunca vi uma coisa dessa. Os olhos não podem bater num lugar que a boca já quer entrar em ação. Terror. E Deus não. Deus bate os olhos em tudo que é lugar. Observa tudo. A Bíblia diz que ele nos assiste de perto. E ele não expõe ninguém. Ele não constrange ninguém. A menos que provoque a ira dele. Aí ele é obrigado, né? Mas sempre ele procura agir com simplicidade. Com silêncio, na paz, com tranquilidade. Não era para existir tanta doidice, tanta barbaridade, não. Porque o nosso Deus, ele é simples. Né? Então fica essa palavra para o nosso coração. Que nós venhamos fazer algo diferente do Senhor, diante do Senhor. Às vezes a gente passa a vida numa mesmice, achando que a gente está agradando a Deus, naquela mesmice, naquela zona de conforto. Tá tudo bem, tá tudo normal. Aí Deus fala, tá tudo bem, tá tudo normal. Aí dá um sacode na gente, vira a gente de ponta cabeça, arranca tudo do lugar e a gente fala, é o Satanás. E Deus está falando, é Satanás, não é eu mesmo. Paz, Rose, seja bem-vinda. E aí Deus está falando assim, não é Satanás, não sou eu mesmo. Para te tirar da zona de conforto, para tu parar de ser estagnada. Não te chamei para ser estagnada, para ser estagnado, não. Todo mundo que Deus chama, ele tem propósito. Ele tem uma missão nas nossas vidas. E começa já no meio da nossa família. É no meio da nossa família que começa a obra missionária. Não é lá fora, não. O povo quer começar de lá dos confins da terra, voltar para Samaria, para a Judéia, para depois chegar aqui em Jerusalém. Jerusalém está virado assim, tipo, com a cabeça. O pau está quebrando e a gente está querendo cuidar lá da casa dos outros. Eu tenho que ser missionária primeiro dentro da minha casa. A minha família, seja como Noé. Noé pregou para o povo lá de fora. Não quis dar ouvido? Minha família vai entrar na arca comigo. Isso era prioridade para Noé. A família dele foi salva. Mas os outros morreu, pereceu porque não ouviu a mensagem? Não. É isso que eu faço, é isso que você deve fazer. Prega para os de fora, assim. E hoje tem uma facilidade tão grande para a gente falar das grandezas de Deus. Que quando eu quero, eu salvo um vídeo desse, coloco na língua até do Japão e mando para lá. E os japoneses são evangelizados no idioma deles. A Luciete, que não sabe nem falar japonês, gente, faz ver vocês. Então, Deus, ele mudou a configuração da igreja dele na terra. Para ver se a gente acorda. Ó, eu vou trazer uma tecnologia aí, eu vou mudar a configuração da igreja. Para ver se a minha palavra chega nos 4 cantos da terra. Porque o povo é o povo, né? Dá trabalho. Então, eu vou mudar agora. E vou despertar eles para, por meio da tecnologia, eu chegar onde eu quero. E assim está sendo feito. No dia que eu quero pegar um vídeo meu e colocar em inglês, que eu sou péssima em inglês, então, conheço o básico do básico do básico. Então eu coloco meu vídeo na tradução inglesa para os ingleses assistir e se converter, seus novos caminhos. No dia que eu quiser falar no idioma Yorubá, lá do continente africano, eu coloco no idioma Yorubá e o povo de lá vai ser alcançado. Simples assim, eu saio daqui de dentro do meu quarto, desse cantinho aqui. Então Deus, ele é muito sábio, ele é muito inteligente. E ele vai precisar, se for preciso, ele muda a configuração da igreja quantas vezes ele quiser para poder aprimorar o negócio aqui, que de vez em quando não, parece que quebra as engrenagens e fica travado num canto, né? Aí ele vem e muda a configuração. Eu dizia outro dia, eu vou encerrar aqui, tá? Eu dizia outro dia, dando exemplo de uma pessoa conhecida, que já passou por trocentos acidentes. Passou pelo Vale da Morte. Só que eu sei que foram 8 acidentes. E essa pessoa, filho de pastor, nunca quis saber de Jesus. Gente, que coisa de doida é essa? Filho de autoridade eclesiástica. Não quer saber, passou por 8 acidentes. E Deus sempre envia um profeta para falar. Sempre envia um profeta para falar. E ele nunca quis deixar a vidinha dele. Porque ele estava muito satisfeito com a vida dele. Para poder servir ao Senhor. E aí sabe o que aconteceu? Deus mudou a configuração aqui, ó, do cérebro dele. Às vezes Deus faz isso. Permite um acidente vascular só para mudar as configurações aqui do cérebro. Às vezes um Alzheimer desconfigura tudo.
Porque no tempo que está funcionando, com a configuração que veio do ventre da mãe, não quer saber. E como Deus quer salvar, ele muda até as configurações. Então não murmure em nada que acontecer no meio da tua família. Porque Deus, ele sabe o que é que ele está fazendo. A gente fala demais pelos cotovelos, isso irrita a Deus. Ele não é menino. Às vezes a gente quer dar aula de teologia, gente, para Deus. Pasme você, não é de a Deus. A gente se acha no direito de pregar para Deus. Usar a Bíblia. A tua palavra diz, viu, Deus? A tua palavra diz, ele. Eu imagino Deus olhando pra cara da gente e dizendo, conte-me mais um pouco o que é que minha palavra diz. Entendi. Como você é meu mestre, eu vou te obedecer. Ah, gente, a Bíblia diz que Deus não toma conselho com ninguém. É Ele que é o Criador, a gente que é criatura. Imagina, a gente é criatura, a gente já é tão ousado do jeito que é. Imagina se Deus pegasse, sabe, o nível de criatura fizesse um pouquinho mais assim. Misericórdia. É só Jesus na causa, nas nossas vidas. Então para de dar aula de teologia para Deus, porque o verbo é Ele, a palavra é Ele sabe o que Ele está fazendo. Se Ele diz, está dito. Se Ele está fazendo, deixa Ele fazer. Ai, se morrer, morreu para Ele. Porque nada é nosso. Tudo é dele. Eu tive um pai biológico e uma mãe temporário, mas eles não eram meus, eles eram do Senhor. Tem gente que vive um saudosismo, sabe? Ai, por que Deus tirou meu pai? Meu Deus, por que o Senhor tirou minha mãe? Por que o Senhor tirou? Tirou porque era dele, não era teu. A gente quer ser dono daquilo que não é nosso. Tudo que nós temos é do Senhor. O carro é empréstimo. Nós somos mordomos. Nós somos governantas do Senhor. A casa não é nossa, vai ficar aí. O carro vai ficar aí. A gente entra num carrão zero do ano, chega ali embaixo na pista, vem uma carreta de pau. Nem o carro, nem a gente. Então a gente é muito cheio de querer. E no final das contas, a gente quer dar aula de Bíblia para Deus. A gente quer ensinar a Deus. A gente quer ensinar a Deus como é que tem que fazer. Tem hora que eu dou risada, gente. Tem hora que eu dou risada. Tem hora que eu dou risada diante de Deus. Eu falo, gente, o Senhor, teu povo é muito doido. Mas foi o Senhor quem fez assim, né? Essa semana eu estava acompanhando um pastor Pedro. Pastor Pedro. Ele é um psicanalista. A paz, pastor Alessandro, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Essa semana, como eu ia dizendo, essa semana eu estava assistindo um vídeo do pastor Pedro, que ele é um oriental, e ele é psicanalista, ele manja muito da questão da área da neurociência, dessas coisas. Essa questão cerebral, né? E eu achei muito lindo, eu gosto dessas coisas assim, que Deus faz complexa, né? Eu gosto de conhecer o mundo invisível, misterioso de Deus. Que tá tudo nu e patente diante da gente, e a gente que é cego mesmo, né? E aí, ele mostrando como que funciona o nosso cérebro, mostrando como funciona o nosso cérebro. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de conhecer o cérebro, sabe? Se eu fosse mais nova, eu tô com 53 anos, se eu fosse mais nova, eu iria me especializar na área de neurociências. Mas na minha juventude eu não tive condições de fazer isso. Então, glória a Deus por isso. Ele trouxe o que eu deveria receber durante a vida. E estou satisfeita com o que ele tem feito na minha vida, né? E aí, o pastor Pedro, ele estava explicando como que Deus fez o nosso cérebro, como é que ele funciona. E, gente, tem tudo que a gente precisa da parte de Deus. E a gente fica buscando lá fora, sabe, pastor Alessandro? Umas doidices, a gente tem umas doidices. Por falta de conhecimento. Por isso que a Bíblia diz que o povo de Deus, ele perece por falta de conhecimento, por conta da ignorância nossa. Da falta de conhecimento, de buscar o conhecimento. E aí ele disse que aqui na frente, aqui ó, do nosso cérebro, tem uma área chamada córtex, que ela é responsável pela área de discernimento, do raciocínio, agir pela razão. Aí logo aqui no miolo, dentro, aqui no meio mesmo, lá dentro, tem uma parte que é a área afetiva, a área dos sentimentos, da alma, do emocional, psicológico, tá aqui dentro. Se não me engano é chamado limbo, se não me engano. E tem a parte aqui de trás, ó, aqui na nuca do nosso cérebro, que ela é responsável pelos instintos, pelos impulsos, pelas nossas vontades, aquelas manias esquisitas. E a gente tá focado mais nessa parte de trás, nessas coisas doidas. Reflexo, instinto, agir por impulso. A área do impulso tá aqui atrás. Que é essa área que desce e manda comandos para o corpo. Então, até o nosso cérebro é tripartido, é trino.
triunidade. E Deus nos deixou completo. Raciocínio, discernimento, emocional, sentimentos, campo afetivo, instinto, impulso. Porque vai ter momento que ele vai precisar usar uma dessas partes. Quer dizer, essa de trás é usada mais por nós, né? Que é o homem natural. O homem natural, ele age por instinto, por impulso. Vontade própria, cheio de vontade, cheio de querer. E aí tem a parte afetiva que a gente não pode agir direto só questão de sentimento, só no emocional, porque senão a gente vai virar uma coisa, né? Tem momentos que a gente vai precisar usar. Mas nós precisamos ser muito na presença de Deus. Principalmente a igreja tem que fazer uso daqui, ó. Isso é a parte frontal, o globo frontal. O córtex, que é a área de discernimento. Ou seja, o altar de conexão com Deus está aqui, ó. Quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, aqui, ó, o coração do homem enganoso está aqui atrás, que eu acabei de falar para vocês. Que é cheio de vontade própria, de impulso, de instinto. Você sabe? Mas a Bíblia já vem aconselhando. A palavra de Deus, Deus dizendo, ó, teu coração é enganoso, viu? E não é esse coração que bomba o sangue, não, irmão. Porque isso aqui é um órgão que serve só para poder bombar o sangue do nosso corpo, para fazer o nosso corpo funcionar bem. Não serve para pensar, não. Pensar é aqui. Então esse coração daqui que é enganoso, não é aqui, não. E aí nós precisamos pedir sabedoria para Deus para poder saber usar isso daqui. Isso daqui. Tanto é que a gente usa o dedinho para bater bem aqui, porque é bem aqui. A gente precisa usar isso daqui e deixar de usar menos isso daqui. A gente é descontrolado, às vezes a gente é racional demais. Sai matando todo mundo. Sabe? Às vezes, agimos por impulso, por instinto, porque eu acho que vai ser assim, eu acho, a gente acha demais. Usa a parte da fé e consulta a Deus, para saber se é isso mesmo. Que Ele vai se comunicar aqui, ó, contigo. E você vai ouvir a voz dele, soar dentro de você por intermédio do Espírito, por intermédio dessa conexão com o céu. Ele vai falar contigo. Mas a gente não, a gente está enraizado na terra. A gente está enraizado nos arredores. Eu preciso ver para quem parece Tomé. Critica tanto Tomé. Mas precisa ver para poder crer. Se não ver, não enfiar o dedo, eu não acredito. Então fica aí, vai ficar enfiando o dedo no buraco a vida inteira. A vida inteira. É melhor crer para ver. Porque esperar ver para crer. Aliás, aquilo que eu vejo não é fé. Fé é aquilo que eu chamo a existência sem existir ainda. Já dou até um culto de ação de graça. Aguardando chegar. Já começo a agradecer desde agora aquilo que eu estou esperando, porque Deus, Ele trabalha desse jeito. Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Mas a gente tem dificuldade de raciocinar de acordo com a visão de Deus. Gente, que essa palavra de meditação de vocês, porque se deixar eu falo o dia inteiro. Tá? Que Deus abençoe a vida de vocês. Se essa palavra for boa para o teu coração, serviu para você, encaminhe para outras pessoas. Não seja egoísta. Tudo que Deus me dá, irmãos, eu gosto de compartilhar. Porque o segredo do crescimento diante de Deus é a generosidade, é compartilhar. Sabe? Eu não vivo para mim, eu vivo para os outros. A gente tem que aprender isso com Deus, sabia? Eu dizia ontem para minha irmã, lá no estado da Bahia, eu falei, as águas não vivem para si, ela vive para manter a vida aquática. Ela não vive para ela. A terra não vive para ela, ela vive para os outros. Ela existe para os outros. Até a árvore, ela produz para os outros, ela não produz para si própria, coisa mais linda. É só a gente que é cheio de graça, que quer produzir para a gente. Tudo eu. A síndrome luciferiana, sabe? Que a gente herdou lá do Éden. É tudo meu, parece o Lady Cage. Tudo eu. Não, não é tudo seu não. Deus te trouxe ao mundo para tu viver em prol dos outros. E alguém vai viver em prol de você, porque Deus trouxe pessoas para viver em prol de você. Cada um tem uma missão aqui na Terra, gente. Então, quando eu entendo isso, que eu não vivo para mim, que eu tenho que viver para o meu próximo, aí tudo começa a dar certo na nossa vida, é um contentamento. Gente, no dia que eu prego, que eu ensino para vocês, ou na igreja, ou no seminário, eu fico num contentamento tão grande, um dever, sabe, a consciência do dever cumprido. Foi para isso que eu fui chamada, Senhor, sabe, para direcionar o teu povo, nem eu sabia disso, quem sabia do Senhor. Eu dizia essa semana no culto que eu preguei, na igreja que eu preguei, falei, gente, sabe como foi que eu comecei a estudar a Bíblia e aprender, gente, para pirraçar os pastores. Tribulação. Tenho vergonha, gente. Comecei a ler a Bíblia, pastor Alessandro, para perturbar os pastores, para ver se os pastores tinham conhecimento mesmo de Bíblia, já que eles pregavam, arrotavam Jesus, tudo que era orifício. Então eu vou ler a Bíblia, eu vou interpretar os textos da Bíblia, porque eu quero pegar esses pastores na curva. Olha a minha intenção, gente. Ah, meu pai.
Que situação, que vergonha. Mas depois Deus transformou essa vergonha em glória, porque o propósito de Deus era deixar eu achar que eu estava me preparando para pirraçar os outros. Então eu continuo pirraçando. Quem gosta de andar no pecado, confrontando eles. Pirraçando, no bom sentido. Parei de perturbar os pastores, me converti. E depois que eu me converti, eu tomei um gosto tão grande pela palavra de Deus, porque ela não é um gibi, ela não é um livro de filosofia. Ele é um livro que transforma vidas, que traz libertação, que traz cura. Enquanto a gente fala da palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela entra em ação enquanto eu estou falando, transmitindo ela. E traz libertação para as pessoas. E aí arranca a ignorância das pessoas no tocante a Deus. E aí traz cura na alma, e traz cor no físico. Sabe que a palavra de Deus é para isso também? E traz tanta coisa. A palavra de Deus é vida. Ela ressuscita quem está morto. Não é só quem está morto lá em coma, não. Ela é viva no sentido de ressuscitar, né? Espiritualmente. Tira a cegueira, as escamas dos olhos. Até aqui você enxergou de um jeito, daqui para frente você vai enxergar de outro, meu filho. Então se posiciona diante de Deus e seja esse canal de bênção. Compartilha com os outros. Se não tiver a fim de compartilhar, não vou dar. Porque a gente é tão egoísta. A gente é ruim, viu, irmãos? A gente é ruim, a gente precisa ser transformado. Às vezes Deus usa um profeta com uma palavra tão abençoada. Mas a síndrome que tem dentro de nós diz, não vou compartilhar, não. Dá ibope. Não vou lá e dar ibope solto, não. O egoísmo é tão grande que prefere não compartilhar do que ver vida se rendendo por meio daquela palavra. Ele põe na balança, não é o valor das almas que vão ouvir, assistir e aprender, sabe, ser curado. Não, ele põe na balança primeiro, não vou compartilhar não, ele está querendo se aparecer. É um diabo que influencia a mente das pessoas num secreto tão grande, numa surdina tão grande, gente. Eu estou falando isso porque Deus fala comigo a respeito disso, sabe? Às vezes eu publico algo que é interessante, que muitas vidas poderiam ser alcançadas por meio daquele algo. E o Instagram, ele entrega, né? Ele entrega. E aí você observa, principalmente no Instagram, você observa que tem lá 400, 300 visualizações e nenhum compartilhamento. E aí o Espírito Santo começa a conversar comigo a respeito da maldade do coração do ser humano. Falo, gente, pois se eu pudesse, eu levava todo mundo acima de mim. Eu sou professora, eu falo para os meus alunos, eu quero que vocês superem a mestre de vocês. E eu tenho alunos, paz, irmã Neuza, saudade, meu amor, tudo bem? Eu sempre falo, eu quero pastores, né, com uma capacidade maior do que eu. Eu vou ficar feliz de saber que eu te ajudei a construir a tua vida, te levar para esse patamar acima do meu, sabe? Eu tenho contentamento do alto, de saber que meus alunos estão mais deslanchando no conhecimento, está buscando de Deus e está crescendo muito mais do que eu, gente. Glória a Deus. Se você tiver aprender alguma coisa mais diferente, pode trazer, que eu tenho humildade para aprender com você, viu? É muito bom aprender. Nós somos eternos aprendizes. Nós vamos passar a vida inteira aprendendo e morrer sem saber nada, sabe? É assim. Ai, gente, mas eu já me despedi de vocês várias vezes. Agora encerrou mesmo, tá? Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz. Que Deus abençoe ricamente a família de vocês. Todos aqueles que vocês amam, que vocês desejam bem para eles. Que a bênção do Senhor venha sobre vocês, sobre a vida de vocês, de uma forma recalcada, sacudida e transbordante. Lu, o que você quer dizer com isso? Lá vai eu de novo. Não, Jesus, eu preciso encerrar. Preciso encerrar. Recalcado é quando você enche, sabe? Sacudido é quando você faz isso, tô até derramando água em mim. Apilando para descer mais, para caber mais. Agora, transbordante é quando não cabe mais. Você põe, não tem mais espaço, então transborda. Deus quer que você seja abençoado de forma transbordante, não é só recalcado e sacudida. Porque recalcado e sacudido fica só para você. A bênção tem que ser transbordante. Porque como eu acabei de falar, a gente não vive pra gente, a gente vive pros outros. Então quando você transborda para quem está ao redor e todo mundo é beneficiado ao teu redor. Né?